Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal Saúde. Hoje nós vamos estar falando do avocado. O avocado é abacate em espanhol, mas é uma variedade modificada. Na verdade é uma variedade turbinada. Essa variedade ela contém 10% menos de caloria do que os abacates convencionais. É muito rica em nutrientes, contendo 11 vitaminas e 14 elementos minerais. E é considerado o santo graal com relação aos abacates. Na tela vocês veem um abacateiro, o abacateiro normal plantado do caroço ele tem de 15 a 25 metros. E quando ele é enxertado de 6 a 12 metros. E da onde vem o abacate? Bom, abacate vem da América Central e América do Sul. Tem três variedades principais. A variedade antilhana, que é aquele abacate comum que a gente conhece em forma de pera de casca lisa, que também é chamado de abacate manteiga. Esse abacate tem um teor de óleo menor que 8%. E quando ele fica maduro, ele fica amarelado. Tem uma outra variedade de abacate também chamado abacate guatemalense. É aquele abacate redondo de uma casca verde escura, bem rugoso. É o abacate que se encontra hoje em dia normalmente nos mercados. Ele tem um teor de óleo entre 8% e 20%. E finalmente a variedade mexicana, que são frutos caracterizados por frutos pequenos, um teor de óleo muito rico, maior que 20%, tem uma casca lisa e um caroço relativamente grande, mas também tem uma forma de pera. Aí na tela vocês estão vendo um avocado cortado, né? O avocado ele tem uma semente relativamente grande, um caroço relativamente grande em relação à sua polpa. É uma polpa verde amarelada e o ponto dele de utilização na cozinha é quando ele está com a casca bastante escura como essa. Se você apertar o avocado, ele tiver macio com essa casca escura, ele está no ponto de utilização. Os benefícios do avocado, em função da presença de uma família de aminoácidos, são os que estão mostrados agora. Ele é um forte auxiliar no controle da hipertensão, pode reduzir o colesterol ruim, chamado mau colesterol, de 8 a 40%, que é aquele colesterol que leva a doenças cardíacas como infarto. A utilização, então, desse alimento pode, por exemplo, auxiliar e mesmo dispensar a utilização de fármacos industriais como aqueles à base de estatinas. Ele também é um ótimo alimento com relação ao combate de dores de estômago, auxilia nas bronquites, no caso das diarreias, também nas diabetes e reduz os triglicerídeos. O avocado é muito rico em gordura. Para cada 100 gramas de avocado nós temos 9,8 gramas de gordura monoinsaturada, que são as gorduras boas para a saúde, mas também a fruta tem uma quantidade bem pequena de gorduras saturadas, como aquelas presentes nas gorduras de origem animal, convencional, e um pouco também de gorduras poliinsaturadas, como as vindas de óleo, como óleo de canola, de soja e outros. O teor de proteína é baixo, tem 2 gramas de proteína para cada 100 gramas de produto. E uma característica da fruta é que 72% do peso da polpa do avocado é água. Como a gente tinha falado antes, é uma fruta muito rica em vitaminas, tem 11 vitaminas e 14 minerais. Aí estão elas na tela. Para cada 100 gramas do produto também é mostrado o percentual necessário diário que nós devemos consumir. Temos a vitamina A com 1%,
A família B com praticamente todas as vitaminas, sendo as mais relevantes a B2 com 11%, a B3 com 12%, B5 com 28%, B6 com 20% e B9 com 20%. Temos ainda a vitamina C com 12%, que é uma vitamina muito importante porque ajuda a eliminação de radicais livres. Temos a vitamina E, que também é muito importante para uma boa pele, uma boa saúde, e a vitamina K. E dos elementos químicos, nós temos o cálcio com 1%, o ferro, que também é muito importante para a síntese da hemoglobina, o magnésio, também com 8%, que é muito importante porque a depressão de magnésio ou a sua ausência pode levar a sérios problemas neurológicos e mesmo caso de demência. O manganês, com 7%, potássio é uma fonte muito rica, com 10%, como a banana, por exemplo, sódio, que aí a gente não deve consumir, não há necessidade, e o zinco também, que é uma fonte muito importante, com 7%. Aí está o aspecto de um avocado já aberto sendo pesado. Num experimento que nós fizemos, nós utilizamos o avocado com alguns tipos de açúcar. Utilizamos essa balança de precisão. Na verdade, o avocado, na média, tem um peso em torno de 130 gramas. Foi esse que nós utilizamos para esse experimento. Os açúcares que nós utilizamos foram dois. Primeiro, um açúcar demerara, que é um açúcar convencional à base de sacarose. No entanto, passando por menos etapas de refino do que os açúcares refinados clarificados. Com isso, ele tem menos contaminantes, como aqueles açúcares que nós conhecemos. Os contaminantes do açúcar podem ser vários. Você pode ter resíduos de enxofre, de cal, de ácido fosfórico, de organoclorados e outros. Nós também utilizamos um açúcar mais magro, mas também à base de sacarose, e enriquecido com sucralose. A sucralose ela tem um poder adoçante da ordem de 600 vezes o da sacarose. Portanto, esse açúcar convencional, mas com sucralose e tendo uma base de sacarose, tem o mesmo poder adoçante do que uma porção dobrada de açúcar refinado. O açúcar refinado é mostrado, é um açúcar convencional, 10 gramas nós temos 40 quilocalorias e é um açúcar bastante fino e bastante claro. Esses açúcares são chamados açúcar de alta pureza. Já o demerara mostrado antes é o açúcar de baixa pureza. É possível também e se recomenda o uso de açúcares como o mascavo, que é um açúcar ainda com menos etapas de processamento. O açúcar mascavo praticamente não tem nenhuma etapa de processamento. No entanto, o teor de sacarose é menor, ou seja, 90%. Consequentemente, você vai acabar utilizando um pouco mais de açúcar mascavo. Tem uma característica também interessante nesse açúcar, assim como no açúcar demerara, é que normalmente o teor de umidade está na faixa de 1 até 4,5%, o que torna o armazenamento desse tipo de açúcar um pouco problemático. Se ele não for bem acondicionado e guardado, ele pode gerar micro-organismos no seu armazenamento, mesmo deteriorar. Então, isso normalmente não acontece com os açúcares convencionais refinados, ou seja, o açúcar de alta pureza. Uma possibilidade também interessante é o uso de açúcares ou adoçantes vindos da estévia. A estévia tem um poder adoçante de 100 vezes a 300 vezes maior que a sacarose. Então, consequentemente, é uma boa alternativa para quem está querendo uma fonte de açúcar, de doce, na verdade, de açúcar, e com um teor calórico realmente baixo. A estévia não tem nada de caloria, é 0 caloria.
Nós em casa também utilizamos o abacate, o avocado, com, digamos, receitas não convencionais. A gente utiliza receita empregando manteiga de coco e óleo de coco. O óleo de coco nós utilizamos óleo de coco extra virgem. E a manteiga de coco também de origem orgânica. Os dois produtos eles têm a grande vantagem de serem ricos em gorduras monoinsaturadas, que são as gorduras boas para a saúde, como a do próprio avocado. É possível utilizar o avocado em várias receitas. Nos casos anteriores, a gente utilizou o avocado com açúcar. Mas você pode fazer picolé de avocado, você pode fazer creme de avocado com frutas vermelhas, pode fazer sopa de avocado, eu já fiz. Bolo de avocado. Bolo de avocado eu nunca fiz, mas deve ser delicioso. O avocado que nós utilizamos nesse experimento para trazer para vocês foi aquele empregando o açúcar demerara e o açúcar um açúcar convencional FIT enriquecido com sucralose. O que nós podemos ver é que daquele peso inicial de 130 gramas do avocado, ele tem de carboidratos totais 6,56 gramas, o que equivale a 123 quilocalorias. E o açúcar demerara, 10 gramas, 40 quilocalorias. O que isso significa? Significa que, em termos de gorduras e em termos de calorias, é uma fruta bem interessante para ser utilizada. As gorduras são 17,8 gramas, com as monoinsaturadas 12,7. Essa combinação do avocado amassado com o demerara poderia tranquilamente, se eu fosse considerar só o avocado, podia se usar de 4 a 5 porções dessa de 130 gramas de avocado. Isso aí significaria que, em termos da recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós ainda permaneceríamos na faixa de 25 a 30% das calorias de um dia, considerando uma base de 2.000 quilocalorias, vindo dessa fonte do abacate. No entanto, como nós combinamos o avocado com o açúcar demerara, que é tão calórico quanto o açúcar refinado convencional, eu fico então limitado a 2 porções. Por quê? A Organização Mundial de Saúde, mais uma vez, recomenda que o consumo de energia vindo do açúcar seja somente de 5% da sua necessidade diária, ou seja, 100 quilocalorias. Se eu tenho 40 quilocalorias, eu posso consumir 2 porções. Se eu utilizasse o avocado com a estévia, aí tranquilamente eu poderia utilizar 4 a 6 porções de avocado por dia, ou seja, comer 4 a 6 abacatinhos desse por dia, que ainda estaria tanto na faixa das gorduras admissíveis totais durante um dia, quanto também na questão do açúcar, porque a quantidade calórica seria nada, seria zero. Então é uma fruta bem interessante. Lembrando que para o organismo funcionar adequadamente, é necessária uma quantidade mínima de gordura no organismo, senão você vai ter aquela sensação de cansaço e de falta de energia. Então, o consumo de avocado é uma boa opção nesse sentido. Esse foi o vídeo que nós trouxemos hoje para vocês, espero que tenham gostado. E se gostaram, ajude o canal subscrevendo, se inscrevendo ao lado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Canal Saúde agradece. Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal Saúde. Hoje nós vamos estar falando do avocado. O avocado é abacate em espanhol, mas é uma variedade modificada.